Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo, esse hangout. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO do Instituto Passadori, e tenho o prazer, nesse momento, para falar um pouco com vocês sobre um tema que julgo bastante interessante, bastante oportuno, que é a autoliderança, o caminho para o sucesso. Antes de falar um pouco mais sobre esse trabalho, quero dizer que eu estou aqui apoiado pela minha equipe, quero falar com a Luciana Passadori, que está aqui do meu lado, que vai também nos orientar, dar as informações para vocês sobre, digamos, a parte técnica. Temos dois Lucianos aqui apoiando, Luciano Cocado e também o Luciano Naldi, que estão aí apoiando na parte técnica. Então é assim, uma riqueza. Três Lucianos, Luciano, Luciano e Luciano. Então é uma feliz coincidência para oferecer para você algo realmente que entendo bastante simples, mas muito oportuno como reflexão. E falando um pouquinho mais sobre o Instituto Passadori, já existe há 30 anos, tivemos a oportunidade, nesse período, de treinar, de trabalhar com mais de 70 mil pessoas, que passaram pelas nossas mãos, passaram lá pelos nossos professores, passaram lá pelos nossos cursos, e temos uma honra muito grande de ter servido e continuar servindo a tantas pessoas e a tantas organizações. E o nosso trabalho é nessa linha de educação corporativa. Estamos na realização, nesse período, do CONAR, e hoje mesmo estive lá no Transamérica, participando do CONAR, quando encontrei lá muitos amigos, muitas pessoas que têm nos acompanhado ao longo desse tempo. Muitos abraços, muitas conversas. Poxa, Reinaldo, que bom, que satisfação falar com você. Poxa, lembra aquele trabalho que fizemos? Lembra aquele curso que você deu? Puxa, foi seu aluno há 10, 15 ou 20 anos atrás. É claro que isso me enche de alegria, me enche de orgulho, e me dá uma satisfação muito grande para saber que tudo aquilo que nós temos feito tem a ver com a estrutura, tem a ver com justamente a ideia da missão do Instituto Passadori, que é desenvolver produtos, desenvolvendo as pessoas para que elas possam ampliar mais ainda e cada vez mais a sua capacidade para uma vida melhor e também para uma vida pessoal, porque não a vida profissional, para que uma pessoa seja mais realizada e mais feliz. É isso que eu tenho como intenção nessa proposta aqui, nesse papo de 15, 20 minutos, talvez um pouquinho mais, para estar com você. Também, dentro de tantos trabalhos desenvolvidos por nossos cursos de comunicação verbal, falando das dimensões, das 7 dimensões da comunicação verbal, sendo que a mais importante, entendo, uma das dimensões que são fundamentais, que tem a ver com todo o processo, é a comunicação intrapessoal, que tem a ver justamente com a autoestima, que é, entendo, a base de todo o processo do desenvolvimento pessoal. E a pergunta é simples, a questão é simples. Se você não se valoriza, se você não gosta de você mesmo, se você não percebe que você é esse ser humano extraordinário, dotado de inteligência, de tantas capacidades para vencer na vida, quem é que vai fazer isso por você, não é verdade? E quero então perguntar, o que é o ideal, qual seria o ideal de uma pessoa de sucesso? Obviamente você tem as suas visões ou a sua percepção sobre o que é uma pessoa bem-sucedida. O que é uma pessoa realizada plenamente? Pense um pouquinho a respeito disso. Você se sente realizado em todos os setores, em todos os segmentos da sua vida? Claro que, bem ou mal, quando se pergunta isso, eu tenho ouvido e tenho feito várias vezes essa pergunta e as respostas têm sido basicamente essas. Uma pessoa de sucesso é aquela pessoa que sonha, realiza os sonhos que tem, é uma pessoa que tem uma vida com significado, é uma pessoa que se sente, pelo menos a maior parte do tempo, feliz. Ela tem clareza da sua missão pessoal, ela faz aquilo que ela gosta, ela tem uma vida equilibrada em vários aspectos, do lado social, do lado da saúde, da família, do trabalho, e também, por que não, na contextualização, no contexto da vida espiritual, em relação ao mundo, ao cosmos, a Deus, ao universo, qualquer que seja a sua crença, qualquer que seja a sua maneira de encarar a sua espiritualidade. E também, uma das respostas que mais tenho ouvido é a seguinte, é aquela pessoa que vive com consciência e com congruência, ou seja, ela age em conformidade com aquilo que ela acredita e aquilo que ela fala. Porque esse talvez seja um dos grandes desafios que temos, é falar uma coisa e agir de forma congruente com aquilo que nós falamos. É claro que estou falando aqui de uma contextualização que seria a ideal. Mas, na realidade, a gente percebe que não é bem isso que acontece, não é verdade? Nós vivemos num mundo imperfeito, com muitos problemas,
bombardeados por informações, a maioria delas negativas, ainda mais no contexto até político, social, econômico, com tantas informações. Ligamos a televisão a qualquer momento, nossa, lá vem bomba, lá vem falcatrua, lá vem corrupção, lá vem... Ou seja, um bombardeio muito grande dessas negatividades, tirando até muitas vezes o nosso ânimo, né? Hoje no CONAR, mesmo nesse congresso que há de recursos humanos, lidando com tantas pessoas falando, poxa, a crise, nossa, como é que está para você? E quantas pessoas pessimistas, desanimadas, vendo lá, fazendo um esforço muito grande em atrás dos seus clientes, tentando aprender alguma coisa, mas com muitas dificuldades. E é claro, essas informações, de uma maneira ou de outra, nos afetam. Por outro lado, quem é que não perdeu, não perde alguma coisa importante na vida, na verdade? Todos nós lidamos com as nossas perdas, perdemos alguém que amamos, isso de alguma maneira também nos tem afetado. E quantas pessoas, quando morre algum ente querido, praticamente morrem juntos e deixam de prestar atenção e valorizar a própria vida. Temos também os nossos limites, e os desafios, obviamente, são muito grandes em relação ao mundo em que vivemos, que é um mundo de rápidas mudanças. E, claro, traumas também. Quem de nós que não passou por algum tipo de trauma, alguma experiência negativa, e que se ela não resolve essa limitação, essa dificuldade, isso tende a se perpetuar até o final da vida. E nesse contexto, estou falando agora sobre algumas dificuldades. Quem está entrando agora, só para você ter uma noção, você fala um pouquinho sobre o ideal, o que seria, o que é uma pessoa feliz, o que é uma pessoa realizada. E dei alguns exemplos. E agora falando da triste, muitas vezes dura realidade, que há pessoas que, muito embora sonham em ser felizes, desejam isso, mas não têm condições, ou não têm como fazer se sentir realizado. Encontrando aqui algumas causas que são geradoras dessas dificuldades, que, claro, impedem que a gente se sinta plenamente realizado. E falando, enfim, dessas pessoas das dificuldades, aquelas que têm a consciência que podem fazer muito mais, têm uma grande capacidade, mas na prática agem e são valorizadas muito aquém, muito abaixo do seu real valor. Por isso, é muito comum vermos pessoas, de modo geral, infelizes, com a sensação de que algo está faltando. Você conhece pessoas assim? Ou você mesmo? Até que ponto, em algumas vezes, ou até porque não muitas vezes na vida, se sente essa pessoa assim, poxa, tem alguma coisa que não está legal, alguma coisa que eu venho carregando, alguma coisa que eu poderia fazer de uma forma diferente. E quantas pessoas há que, em função disso, desistem de aprender quando as dificuldades aparecem dentro de um processo de aprendizagem? Quantas vezes um fator negativo da vida afeta todos os outros fatores? Por exemplo, uma pessoa que está mal no trabalho, ou está com alguma dificuldade relacionada a um relacionamento, pronto, todo o processo fica contaminado. A vida, enfim, passa a ser uma droga, um desânimo, perda de vontade até de fazer as coisas, de empreender, de realizar. E também, nessas circunstâncias, há aquelas pessoas que acabam enveredando por hábitos nocivos à saúde, em outras palavras, vícios. Isso em geral, bebidas, drogas, ou algum tipo de compulsão para compensar aquelas limitações. E há também as reações que a gente vê por aí, de pessoas mal-humoradas, pessoas impacientes, pessoas que se irritam com muita facilidade. E outros problemas que também você conhece, pessoas que são frustradas, sentindo-se culpadas, ressentidas, e até com medo de sair de casa, levando uma vida recolhida, uma vida triste e sem brilho. Enquanto isso, esse é o grande problema, o tempo vai passando, o tempo não para. E assim a pessoa vai entrando em uma situação de desânimo, de tristeza, e se acomodando, esse que é o principal problema, se acomodando nas circunstâncias. Ela até acredita, até sabe que pode fazer alguma coisa diferente, mas não encontra ferramentas, não sabe como mudar. E claro, e os tic-tacs dos relógios, do relógio existencial, obviamente não param. E também, diante desse cenário como um todo, nós temos limites externos que também nos afetam direto e indiretamente, relacionados, por exemplo, à cultura, à sociedade, à educação que nós recebemos, o mundo em que nós tivemos a oportunidade de viver, os nossos pais, tradições, a nossa origem, os hábitos que adquirimos ao longo da vida, os costumes que nos, enfim, foram impostos, as nossas crenças,
a religião, o nosso corpo, a nossa idade. Somos frutos de uma civilização greco-romana, cristã, ocidental, latino-americana, luso-brasileira, nipo-brasileira, afro-brasileira, ou seja, essa mistura de tantas informações. E o curioso, falando sobre essas dificuldades comuns das pessoas, claro, com isso, fazendo uma breve parada, só por que eu estou falando sobre isso? Para que você pense a respeito disso. Até que ponto você padece de algumas dessas dificuldades ou necessidades que às vezes te geram assim aquela vontade de não fazer tantas coisas, deixar aqueles sonhos e de brilhar como você nasceu para brilhar. Teve até uma pesquisa feita pela revista Exame que disse o seguinte, curioso isso que eu vou falar, que 80% das pessoas são infelizes no trabalho que realizam. E claro, há desencontros de toda ordem, influência da mídia, ausência de valores, a prevalência da corrupção sobre a ética. Eu estou falando também com muita propriedade sobre esse assunto, porque eu lido com pessoas diariamente. Em sala de aula, nos relacionando, ajudando-as a se conhecerem um pouquinho mais, ajudando-as no processo de autoconhecimento e ajudando-as primeiramente a perceberem as suas qualidades, os seus valores, que são as suas fortalezas para levarem adiante qualquer empreendimento. E também perceberem, por que não, os seus problemas, os seus limites, as suas dificuldades, para que possam, por que não, reverter o processo. E essa é a base desse nosso encontro, dessa nossa reflexão de hoje. Dia desses, eu estava falando com um amigo muito querido e curioso, aquela pessoa que para mim sempre foi um ídolo, um modelo de pessoa realizada, bem-sucedida, conseguiu construir praticamente um excelente patrimônio, não vou dizer um império, né? Mas um excelente patrimônio, sempre viajando pelo mundo, tendo praticamente tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. E numa conversa, assim, ele abrindo seu coração, disse, até num tom meio entristecido, puxa, eu me sinto frustrado, estou um pouquinho mal nos negócios e eu sinto-me psicologicamente uma pessoa infeliz. Nossa, eu confesso que eu fiquei chocado, pensando a respeito disso. Como é que pode uma pessoa que fez tanto, conseguiu tanto, e tem tanto, tem uma família extraordinária, uma condição de vida excelente, rodeado de amigos que o querem muito bem, tendo tudo, e sente-se uma pessoa infeliz? E a minha pergunta foi, o que falta para ele ter novamente um brilho nos olhos? Será que é o dinheiro só? Será que é alguma falta de consciência sobre a sua possibilidade, sobre o que pode realizar? Por que ele deixou de sonhar, na verdade? Se nós observarmos bem, nós temos, nesses cenários da vida, considerando tudo que eu falei, algumas características semelhantes a essa. Por isso eu quero fazer para você algumas perguntas, para você pensar um pouquinho mais a respeito disso. Em relação ao seu trabalho, você se sente uma pessoa feliz? Ou você está numa atuação que você sabe que pode fazer muito mais, numa função, num trabalho que você realiza, e é menor do que o seu real potencial. Você sabe, você acredita que pode muito mais, mas não consegue sair, digamos, dessa estrutura, desse nível de trabalho que você se encontra, e até porque não em ganhos financeiros. Você é uma pessoa criativa, cheia de ideias, mas não consegue colocá-las em prática? Eu perguntei, o que é que está faltando? Motivação, entusiasmo, interesse? Você, por acaso, pensa que pode mudar muitos aspectos da sua vida, mas não sabe como mudar? O que está faltando? Alguma ferramenta, alguma orientação, alguém que possa te dar um empurrão, alguma técnica, alguma metodologia, alguma coisa que possa fazer com que você enxergue uma nova perspectiva na sua vida e, a partir daí, realize seus sonhos e torne a ser aquela pessoa que você já foi, feliz, alegre, enfim, sonhadora, fazendo tudo aquilo que você desejava fazer na vida. E aquele sonho que você teve e tem, que está adiando já há muito tempo, por quanto tempo você vai continuar a adiar aquele sonho? Para, enfim, o tempo passar, daí a pouco passou o tempo, daí a pouco sabe o quê? O tempo já passou e daí a pouco não vai realizar. Eu descobri uma coisa que acho bastante interessante, talvez um dos pontos mais importantes que eu quero compartilhar com você. Eu descobri que diante de tantos problemas que nós vivemos, que nos tiram a alegria de viver, tem um problema que se destaca, que são as crenças negativas.
As crenças, elas são muito poderosas na nossa vida. Por essa razão, se nós tivéssemos a consciência disso, nós teríamos muito cuidado com as crenças que nós temos, com as crenças que nós adotamos para a nossa própria vida. Há um pensamento atribuído a Henry Ford que diz assim: se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, em ambos os casos, você está absolutamente certo. Por isso, se as suas crenças são negativas ou limitadoras, interferem significativamente na sua vida e também nas suas realizações. Pode perceber, naquele momento em que você tinha alguma coisa para fazer ou por fazer e você acreditou, resolveu fazer algo grandioso, sei lá, pode ser qualquer coisa, ter uma casa na praia, comprar um carro novo, se realizar, se casar, fazer uma mudança drástica, sair de casa, não importa. Alguma coisa que você de fato queria fazer e para você era difícil, mas você acreditou. E por acreditar, você foi lá. Não tinha nenhum obstáculo, você, se tinha alguma coisa financeira, algum bem, você economizou, foi lá, realizou seus sonhos, fez a sua poupança e conseguiu realizar. E conseguiu porque você acreditou. Tinha um propósito firme, foi lá e fez. Por outro lado, mesmo querendo alguma coisa importante, se você não acreditou na sua capacidade, na sua força, você desistiu ou boicotou de algum modo essa realização. Ou se desanimou, não fez um esforço suficiente para vencer aquele obstáculo e superar as dificuldades. E o curioso, falando ainda mais sobre crenças, é que a maioria dessas crenças não são nossas. Elas são herdadas, de alguma maneira nos foram impostas como verdadeiros programas existenciais, sem que muitas vezes deles tenhamos consciência. Curioso isso, não é verdade? Poxa, como é que eu posso ter uma crença que não é minha? Tem dois livros que eu quero citar, que eu achei bastante oportunos, e que gostei muito, até recomendo, caso você queira se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Um deles, que é A Força do Hábito, que responde a seguinte pergunta: por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? É de Charles Duhigg, dois Gs no final, Charles Duhigg. E curioso que esse livro ele fala assim: poxa vida, nós praticamente nos habituamos a fazer tantas vezes a mesma coisa, fazemos tantas vezes que deixamos de ter consciência em relação àquilo que falamos. E outro livro, estou assim apaixonado por ele, me está mostrando muitas coisas bastante interessantes, que merecem uma boa reflexão, que é o livro Subliminar. E fala assim: como o inconsciente influencia as nossas vidas, de Leonardo Mlodinow, com W no final. E esse livro fala assim: poxa vida, nós nem sequer temos, muitas vezes nós não temos, talvez na grande maioria, a consciência daquilo que nós fazemos. Está embutido num padrão que nós adotamos e passamos a repetir, mais ou menos naquela ideia do primeiro livro que eu falei, que é A Força do Hábito. Vamos entender um pouquinho esse processo e como é que isso aconteceu. Um exemplo bastante simples e certamente vai ser fácil para você pensar a respeito disso. Lembra quando você era pequeno, quando você tinha uma pouca idade, você falava sobre o que você queria ser quando crescer? Por exemplo, alguém te perguntou: o que você quer ser quando crescer? E você, então, cheio de entusiasmo, fala: puxa, eu quero ser astronauta, eu quero ser bombeiro, eu quero ser motorista, eu quero ser artista, jogador de futebol, eu quero ser presidente da República. Claro, uma criança tem toda a liberdade de pensar, de sonhar aquilo que de fato queria, né, realizar. Só que com o passar do tempo, alguém começou a falar de alguma dificuldade. Sabe o que é? Isso é muito difícil, isso não é para gente. Esse curso de medicina é muito caro, eu não vou conseguir pagar, não vai dar certo, é muito difícil. Certamente isso que você está pensando é muito complicado. Olha, sabe o que é? Isso é impossível de fazer, não vai dar. Eu acho que você não é tão bom o suficiente para fazer isso que você está dizendo que você quer fazer. Olha, nós vamos ter grana, isso vai ficar muito caro, você não vai conseguir fazer. E claro, além disso, com o propósito de sermos plenamente aceitos e adotados pelos nossos pais, nós passamos a imitar certos padrões de comportamentos. Porque
invariavelmente, nós, na busca de sermos aceitos e recebermos a plena, enfim, aceitação de como nós somos e pensamos, nós passamos a adotar certos padrões de comportamentos que não necessariamente foram nossos ou são nossos, mas para nos sentirmos tão à vontade, nós adotamos comportamentos que foram dos nossos pais, principalmente ou educadores, as pessoas que nos educaram, pode ser uma avó, tio, tia, enfim, não importa, pessoas que nos educaram. E claro, sem essa consciência, passamos a agradar a essas pessoas e a agir em conformidade com o jeito que essas pessoas nos ensinavam. Não necessariamente por aquilo que falavam, mas principalmente por aquilo que mostravam a partir dos seus comportamentos. Claro, além dos nossos pais, educadores, a influência das pessoas mais velhas, professores, irmãos mais velhos, aquelas pessoas que nós admirávamos. Eu quero fazer assim uma proposta para você. É claro que aqui eu estou falando uma série de assuntos, algo que julgo importante, nessa linha de raciocínio, né? Então, fazendo um break para as pessoas que entraram agora, estamos recebendo informações aqui de que a casa está lotada agora, está enchendo agora. Então, para você que está... Um minuto só para fazer uma retrospectiva do que foi dito até agora, eu comecei a falar sobre a sua vida, sobre a nossa vida. O tema do nosso encontro aqui é autoliderança. Você dominar a sua vida, você se controlar, você ter justamente o controle, as rédeas da sua própria vida. Será que isso é possível? E falei de pessoas que se realizavam, pessoas que vivem bem, pessoas que podem se realizar de uma maneira ou de outra. E depois eu falei de algumas situações de pessoas que não estão tão bem, pessoas, poxa, nós vivemos num mundo de problemas, dificuldades de toda a ordem, dificuldades relacionadas ao meio da situação, as influências externas e as nossas próprias crenças, muitas vezes negativas. É nesse momento que eu posso também te fazer uma proposta. Você pode, claro, fazer as suas perguntas, você pode anotar e você faça pelo próprio Hangout, você escreva as suas perguntas e que eu vou ter o maior prazer em compartilhar, dar as opiniões, algumas até durante esse nosso encontro, eu vou receber aqui as perguntas, e aquelas que eu não puder responder aqui durante, vou reservar um tempinho para que no final a gente possa conversar, enfim, avançar um pouquinho mais nesse assunto que, para o meu entendimento, é bastante interessante, tem a ver com a nossa vida, com a minha vida, com a sua vida, a vida de todos nós. Bom, em função dessas influências negativas, nós fomos, de alguma maneira, formatando os nossos paradigmas, as nossas crenças, os nossos padrões de comportamentos, que também foram influenciados por algumas experiências negativas, ou seja, experiências traumáticas. O que é um trauma, na verdade? Um trauma é o resíduo de uma experiência negativa pela qual nós passamos. É muito comum uma pessoa, quando tem lá uma situação de risco, quando sofre um acidente, ela ficar apavorada e traumatizada por situações relacionadas a acidentes automobilísticos. Toda vez que entrar num carro, pronto, é como se, de alguma maneira, aquilo pudesse acontecer outra vez. Uma pessoa quase se afogou numa piscina, cai numa piscina funda, de repente ela fica traumatizada, ou seja, fica com medo até da banheira, do chuveiro, na verdade. Eu tenho aqui nos nossos trabalhos um caso muito comum que tem acontecido nos nossos cursos de comunicação verbal, quando pessoas, em algum momento da vida, tiveram uma experiência de ter que fazer a apresentação de um trabalho em grupo, na escola, junto com os colegas. A pessoa estudou, organizou, preparou, ensaiou em casa, se preparou, organizou, até pegou a família como cobaia para treinar, estava praticamente bem preparada tecnicamente. Só que na hora da apresentação, ela não esperava, mas aconteceu uma ansiedade, teve lá uma gagueira, uma sudorese, deu um branco, ela se esqueceu que ela ia falar, e ali deu uma tremedeira, uma gagueira, até uma vontade de sair correndo para ir para o banheiro. São situações do nosso corpo que mostram que existe ali uma situação de desconforto, uma situação de medo, e a pessoa não soube lidar com essa ansiedade. E pronto. Por mais esforço que ela fizesse, não conseguiu sair dessa situação. E o pior ainda, quando professores mal preparados, sem essa sensibilidade, ao invés de acolher, de entender aquela situação complicada e difícil, pressionou. Faça a apresentação, senão você vai tirar uma nota baixa, você não estudou, não se preparou, atribuindo a essa limitação, essa dificuldade psicológica, ao fato de não ter se preparado devidamente. E claro que a pessoa sai dessa situação com trauma. Claro, nem todas as pessoas reagem do mesmo jeito. Cada um de nós, diante de uma mesma experiência, reage de um jeito diferente. Talvez pela falta dessa experiência, ou de uma situação muito complicada para ela, aquilo se transformou num trauma.
E quantas pessoas nós acolhemos em nosso instituto que vêm justamente com esse trauma, esse resíduo dessa experiência, com uma crença de que nunca mais vai falar diante de outras pessoas. E foge como o diabo da cruz de situações de falar em público. Claro, esse medo exagerado tende a se perpetuar se a pessoa, de alguma maneira, não reverter o processo. E dessa maneira, então, esses estímulos, que nós podemos chamar de vilões, que roubam ou roubaram a nossa autonomia, ficamos com as nossas crenças limitadas e, consequentemente, você, eu, nós deixamos de fluir como seres humanos livres e, de um modo ou de outro, nos tornando prisioneiros dessas amarras mentais que impedem o nosso livre fluir na vida. Bom, dessa maneira, inúmeros são os estímulos negativos que nós recebemos durante a vida, que refletem não a nossa verdade, mas a crença de outras pessoas. E também uma outra coisa, que você talvez tenha acompanhado, tenha alguma experiência relacionada a isso, ou conheça algum caso dessa natureza. Quando uma pessoa repete várias vezes uma mentira, na cabeça dela isso passa a ser verdadeiro, como se ela tivesse aquilo como verdades. Nós temos vários exemplos aí de pessoas que fazem falcatruas e para ela aquilo é verdadeiro, é tão normal fazer isso, né? Ela não se sente roubando, não se sente vilipendiando ou fazendo aí tantas roubadeiras, porque para ela aquilo passa a ser algo tão normal. E o pior é quando nós recebemos dos nossos pais, dos nossos educadores, muitas dessas frases de impacto negativas. E algumas delas mais genéricas. Por exemplo, você deve ter ouvido alguma coisa assim: olha, o dinheiro é sujo, você não é capaz, você me deixa de cabelos brancos. Claro, e a criança na sua telinha em branco, recebendo tantas informações, principalmente na sua fase de formação de personalidade, ali até a primeira infância, ali no século 8, 9 anos, 7, 8 anos, que é quando, enfim, muito da própria existência da pessoa acaba se fortalecendo, se formando naquele momento. Você faz tudo de errado. Olha, ser pobre é bom. É melhor ser pobre do que ser rico. Quantas vezes ouvimos isso? Principalmente em relação a alguns estímulos vinculados a algumas seitas ou linhas religiosas. Como, por exemplo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É claro, há explicações para isso, nem é essa a intenção, mas o que uma pessoa recebe, processa, e para ela possa ser verdade. Melhor não correr riscos. Olha, você vai quebrar a cara. Fica aqui, é mais confortável. Bom, essas manifestações em geral, essas manifestações, não são nutridas pela razão, mas pelas emoções, pela programação existente, ou que nós passamos a ter. Eu insisto que você pode fazer perguntas. Já temos aí algumas pessoas fazendo perguntas, então fique à vontade também para fazer a sua pergunta, o seu comentário. Eu vou ter o maior prazer de citar você aqui e também para falar com você um pouquinho a respeito disso que nós estamos falando aqui agora. O tema do nosso encontro aqui tem a ver com autoliderança. Bom, como eu disse no início desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa conversa, o objetivo do Instituto, o meu objetivo com isso tudo, é ajudar as pessoas a serem realizadas e felizes, já que vivemos num mundo de tantos problemas, e nem sempre esses problemas são conscientes. E a pergunta que faço agora, talvez a mais importante de todas, é a seguinte: nós podemos reverter esse processo? Você pode reverter esse processo? A resposta, por incrível que pareça, simples, direta e objetiva: sim, nós podemos. Ou, se você preferir, sim, você pode reverter esse processo. De uma maneira, alguma coisa que te torna uma pessoa infeliz, que não consegue realizar tantas coisas, para uma pessoa realizada, para uma pessoa plena, em alegria, em felicidade, em contentamento, vivendo com consciência as rédeas, segurando firmemente as rédeas da sua própria vida, tornando-se uma pessoa cada vez mais, porque não uma pessoa realizada e feliz. Eu vou contar um segredo, porque muitas pessoas têm conseguido verdadeiras transformações nas suas vidas. Eu vou dar algumas dicas também para você iniciar esse processo de mudanças. Há 4 tipos básicos de pessoas. Primeiro, aquelas que ignoram a necessidade de mudar, ou até a possibilidade de mudar. Tem uma coisa errada, mas ela não percebe que ela pode mudar. Ah, a vida é assim, é meu karma, e a pessoa se acomoda, e a pessoa não faz nada para mudar. Segundo tipo,
Aquelas que aceitam a necessidade, mas não fazem nada para mudar. Tentam manter o status, a condição, porque Deus quis, ou seja, ela não faz nenhum movimento para mudar. A terceira, aquelas que aceitam que tem alguma possibilidade de mudar, mas não sabe como, não tem ferramentas. Puxa, eu gostaria de mudar, mas eu não sei. E nem procura, nem vai atrás de informação, de pessoas que poderiam ajudá-la a mudar, a fazer um processo de mudanças, mas ela também não faz nada para isso. E o quarto, por último, é aquela pessoa que aceita o momento atual como o momento mais importante da sua vida. E que, se ela percebe que tem que fazer as mudanças, ela vai lá e muda. E de uma maneira para ter uma vida melhor. E a grande pergunta é a seguinte: como mudar? Se mudar fosse tão fácil, simplesmente hoje eu decido mudar, eu vou lá e mudo. Só que nós percebemos que essas crenças são tão fortes, essas amarras foram tão fortes, essas prisões foram tão fortes, como se fossem aquelas bolas de ferro dos prisioneiros antigos norte-americanos, e aquela bola de ferro impede que a pessoa flua, impede que a pessoa vá adiante. Porque ela não sabe, não tem ferramentas, não tem estrutura para mudar. Por isso, muitas vezes é importante, é necessário, o apoio de alguém que tenha alguma ferramenta, algum recurso para poder processar essas mudanças. É claro que aí profissionais de toda a ordem, aos psicólogos, nos seus processos terapêuticos, assim, todo um processo de trabalhos, de cursos. E o que eu estou falando com vocês é uma pequena síntese de um trabalho que temos o prazer de realizar, que tem feito a diferença na vida de muita gente, que é um trabalho que nós realizamos chamado L2. L2 significa liderança e liberdade. Eu vou falar um pouquinho também sobre esse trabalho, porque essas dicas todas que eu estou apresentando para vocês são pequenas sínteses, algumas das ferramentas que nós extraímos do L2 para compartilhar com você. Esse símbolo que você está vendo ali atrás, L2, é justamente isso, liberdade e liderança. Que é justamente a liderança pessoal, para que você possa fazer com liberdade aquilo que você deseja fazer na sua vida. Que poderá ajudar você a ter aquela vida que você sempre quis, que desejou, mas por alguma razão, por alguma limitação, crença, costume, trauma, você não conseguiu realizar. Por isso eu vou compartilhar algumas ferramentas que serão úteis para suas reflexões que nós utilizamos nesse projeto que é o L2. Claro, em todo e qualquer processo de mudança, o primeiro passo é querer. Mas antes de responder a essa questão, eu quero responder a uma pergunta. Tem uma pergunta que eu quero, enfim, tem a ver com o assunto que nós desenvolvemos. E a pergunta é a seguinte: é da Mônica Santos. Como eu posso ser um líder em um mundo tão cheio de crueldade, onde o ser humano mente e fala uns dos outros sem a menor preocupação do que virá para ele amanhã? Vou repetir a pergunta da Mônica Santos, que estamos brindando com a sua participação. Como posso ser um líder em um mundo tão cheio de crueldades, onde o ser humano mente e fala uns dos outros sem a menor preocupação do que virá para ele amanhã? Bom, é claro que aqui nós estamos falando da mudança pessoal. Eu não posso mudar o mundo. A única pessoa que eu posso mudar está dentro das minhas próprias capacidades. Se eu mudar a mim mesmo, eu posso mudar o mundo. É claro que o mundo é como é e eu não posso fazer nada além de dar a minha participação, entrar no processo, no protesto, em relação a fora Dilma, ou em relação aos corruptos, fazer alguma coisa no âmbito maior. Mas se eu tenho um bom exemplo em casa, se eu dou uma boa educação aos meus filhos e às pessoas com as quais eu convivo, tendo uma vida digna, honesta, íntegra, dentro das adversidades que o mundo oferece, sim, eu posso ser, dentro da minha esfera de relacionamento, das pessoas com as quais eu convivo, esse bom líder. Porque eu me lidero. Eu sei que eu sou essa pessoa que posso fazer as grandes mudanças no mundo. Consequentemente, eu interfiro na minha esfera, fazendo com que o mundo fique melhor. Eu gosto dessa reflexão de mundo, porque é como se, depois dos óculos agora há pouco, aproveitando essa reflexão. Por que nós usamos óculos? Já parou para pensar nisso? O curioso é que o mundo é como é. As situações são como são. E quando nós passamos a usar óculos, eu uso para leitura mais de perto, quando eu uso um óculos ou uma lente, eu de alguma maneira distorço a imagem, ou seja, ampliando aquela imagem para que eu possa ler, para que eu possa enxergar.
Ou seja, eu estou fazendo uma distorção da realidade, para que ela possa ser ajustada à minha capacidade de percepção, no caso, à minha capacidade de enxergar. E assim também em relação a outros aspectos da vida. As coisas são como são. Eu posso ampliar as negatividades e me enterrar com medo dentro de casa. Ou eu posso partir para a ação, partir para a luta, não me influenciar tão negativamente pelas crises, parar de assistir um pouco de televisão, notadamente esses com programas que só oferecem notícias ruins, deixar de me expor um pouco em relação a essas situações. E ouvir menos notícias ruins e passar a acreditar mais em mim mesmo, na minha força de trabalho, nas minhas relações e fazer firmemente aquilo que eu desejo fazer, realizar os meus sonhos e influenciar positivamente as pessoas. Então, Mônica, aproveitando que não só para você, mas aproveitando que a sua pergunta é muito oportuna para falar um pouco mais a respeito disso, é essa justamente a ideia do que nós desenvolvemos no projeto, no programa L2, ajudando as pessoas a se conhecerem, a reforçarem as suas qualidades, seus pontos fortes, e a perceberem aquilo que não foi devidamente desenvolvido ainda, para que possam, enfim, viver a sua vida com a maior possibilidade de realizações e felicidade. Eu penso que esse é o grande desejo no curto, eu diria curtíssimo espaço que nós temos de vida. É justamente essa a oportunidade de fazermos aquilo que nós podemos fazer. Tem uma outra pergunta que chegou também, eu quero avançar nesse assunto, e a pergunta é a seguinte. Da Lu Farias. Bem-vinda, Lu, muito agradecido pela sua participação aqui no nosso Hangout. Trabalho em uma empresa que não se preocupa com as pessoas e eu, por defender os direitos das pessoas, como líder que sou, acabo sofrendo consequências ruins. O que eu posso fazer para mudar isso? Olha, uma empresa que não se preocupa com as pessoas talvez não seja a melhor empresa para se trabalhar. Tivemos hoje mesmo a publicação das empresas desenvolvida aí pelo Great Place to Work, das 500 melhores empresas, ou não sei se 500, mas das melhores empresas para se trabalhar. Obviamente, as melhores empresas para se trabalhar são aquelas empresas que se preocupam com as pessoas. É claro que quando uma pessoa entra numa organização, ela vai primeiro verificar se os valores da organização são compatíveis com os valores que uma pessoa tem. Se porventura você é uma pessoa que gosta de pessoas, que valoriza as pessoas e atua numa empresa que não valoriza as pessoas, alguma coisa está errada. É claro que você talvez não consiga mudar os valores da empresa. Talvez seja o momento de você buscar uma outra empresa que tenha compatibilidade com os valores que você possui. Da mesma maneira que uma empresa, ela deve buscar nos seus colaboradores pessoas que sejam compatíveis com os valores que ela prega. Se é uma empresa que diz assim, olha, aqui na nossa empresa nós não valorizamos as pessoas. É claro que isso não vai ser declarado numa missão, visão, valores daquelas que ficam penduradas na parede. Mas se ela mostra isso, e de uma maneira ou de outra você já percebeu isso, opa, peraí, eu vou conversar com as pessoas, tentar fazer a minha parte para ver se de fato isso é o comum daquela organização. Se não, talvez seja a hora de começar a mandar o meu currículo para outras empresas, ou alguma coisa está muito errada aí. Ou a empresa, talvez em função de algumas pessoas que não valorizem as pessoas, que talvez sejam pessoas erradas, que estejam lá atrapalhando até um processo produtivo, gerando, por que não, prejuízos para uma organização. Porque uma empresa é formada por pessoas. O principal patrimônio de uma organização são as pessoas. E como é que pode existir, em sã consciência, um gestor, um empreendedor que não valorize as pessoas? Provavelmente está fadado ao insucesso, provavelmente ao fracasso, até porque não fechar em curto ou a médio prazo a sua própria organização. Muito bem. Voltando um pouquinho, então, para mudanças. Eu estava dizendo que eu vou compartilhar algumas ferramentas que serão úteis para suas reflexões e que nós utilizamos no projeto L2, que é Liberdade e Liderança. E qualquer mudança, o primeiro passo é querer mudar. Ninguém pode ajudar alguém a subir uma escada se a própria pessoa não está motivada a subir essa escada. Se existe uma insatisfação, se existe um desconforto, existe uma coisa que, poxa, eu me sinto tão infeliz, desejaria mudar, quero mudar, mas não consigo, alguma coisa sim. Se eu estou incomodado e desejo fazer uma coisa, eu quero mudar, sim. Esse é o primeiro passo. Todo o resto vai ser em função disso. Por isso que, é claro que nem sempre as pessoas têm ferramentas e condições e força suficiente para processar essas mudanças sozinha. Por isso que nós nos colocamos à disposição através desse trabalho, que é o L2, que tem ajudado muitas pessoas a processarem mudanças, num curto espaço de tempo, mudanças significativas. Os trabalhos que realizamos, fico feliz até hoje, depois de tanto tempo,
de receber das pessoas algum feedback, que as pessoas se lembram e falam, puxa, vocês mudaram a minha vida. Nossa, o que vocês fizeram? Vocês são bruxos. Nós rimos, claro. Não, na verdade, nós apenas oferecemos um espelho para que você pudesse perceber o que você está fazendo hoje e talvez outro espelho, o que você deseja para você. E oferecemos ferramentas para que as pessoas pudessem processar as mudanças que elas desejavam mudar. E quando houve esse comprometimento com as mudanças e as pessoas mudaram, é claro que elas se sentem muito felizes e atribuem ao curso, ao L2, as mudanças. Nós costumamos dizer com muita humildade, sim, que nós oferecemos algumas ferramentas, mas mudanças, elas foram feitas pelas pessoas que desejavam fazer essas mudanças, para que pudessem ter uma vida plena, realizar os seus sonhos, serem pessoas mais realizadas e mais felizes. Porque eu entendo que esse é o grande desejo do ser humano. Rinaldo, nós temos aqui um comentário do Renai Gomes. Renai Gomes. Obrigado pela oportunidade de participar dessa palestra, que está sendo muito proveitosa para a minha vida pessoal e profissional. Obrigado, Renai. Temos também um comentário aqui do Tarsis Castro. Marketing pessoal. Às vezes, sair dos bastidores para apresentar e se apresentar. É complicado frente ao mundo corporativo e perante a clientes cada vez mais exigentes. Hoje, várias dicas para influenciar e levar mudanças individuais na vida de cada um. Obrigada. Obrigado a você, Renata. Legal. Nós temos aqui... Castro, né? Castro. Nós temos também aqui... mas ela pergunta o seguinte... Se há alguma pergunta que você queira fazer, que está aí participando com a gente, estamos aqui à disposição, até para falar um pouquinho sobre a L2, sobre a nossa experiência. Tem alguns depoimentos fantásticos de pessoas que participaram do L2. E temos esses depoimentos fáceis para a gente compartilhar. A gente vai colocar os links embaixo nos comentários. Nós vamos disponibilizar os links abaixo aqui, dos depoimentos do L2, das pessoas que já fizeram L2, para que vocês possam assistir e comprovando que realmente transformou na vida dessas pessoas. Nós temos aqui, Reinaldo, uma pergunta da Rosa Andréia. Como aprender a dizer não para as pessoas? A resposta é simples, não. Dizer não parece tão simples, na verdade. Aí temos todo um trabalho de assertividade. É claro que uma pessoa assertiva não significa acertar. Assertividade tem a ver com afirmação, do latim acero, tem a ver com afirmar. Quanto mais uma pessoa adquire autoconfiança, firmeza, segurança, mais e mais ela percebe que ela é dona das rédeas da sua vida, ela tem uma autonomia. Ela não depende tanto de agradar ou da aceitação, da aprovação das outras pessoas. Ela pode correr alguns riscos de talvez não ser tão simpática, tão agradável, porque por que uma pessoa diz não? Ou não sabe, ela não sabe dizer não, só diz sim. Porque, imagine se eu disser não, o que vão pensar de mim? E daí, o que vão pensar de você? Quer queiramos ou não, o tempo todo as pessoas estão nos julgando, avaliando, aquilatando, pior, rotulando. Mas quer que sejam nossas posturas diante da existência, diante da vida. Dizer não é necessário? Sim. Olha, eu estou sem tempo agora eu não posso ser incomodado, agora eu tenho alguma coisa para fazer. Olha, eu não aceito isso que você está me dizendo. Eu quero que seja de uma outra maneira. Se for assim, aí eu imponho também as minhas regras de jogo. Dizer não para um filho, imagine uma mãe que não sabe dizer não para um filho e faz tudo aquilo que o filho precisa e quer fazer. Que tipo de filho está criando? Para a sociedade, para a civilização? Porque ele não aprendeu a ter limites. E uma criança que não tem limites, para ela tudo pode, tudo é permitido. Depois ela vai sair na rua e vai quebrar a cara, porque imagine como alguém vai me dizer não. Então, não é importante e necessário. Como também é importante dizer sim, muitas pessoas não têm a coragem para dizer o sim. Tanto o sim ou não, com naturalidade, fazem parte da vida. Então, você me perguntou, de que maneiras eu posso fortalecer, dizer não? Você, claro, eu proponho até que você assista alguns dos depoimentos que vão ser disponibilizados também para você, para que você possa ouvir um pouquinho essas pessoas que participaram dessa experiência. Eu insisto nessa experiência como uma experiência rica e transformadora. Porque quando eu também usei várias vezes essa metáfora de você segurar as rédeas da sua própria vida, controlar melhor as suas emoções, pensar de uma maneira mais clara e fazer um planejamento para aquilo que de fato você quer. É claro que vamos pensar assim, não existe mágica no processo.
Não existe uma fada para chegar com uma varinha e vai processar a mudança, bater na sua cabeça com essa varinha, plim, pronto, você agora é uma pessoa transformada, uma pessoa revolucionária, uma pessoa que teve um milagre que te transformou. Mas eu acredito em mudanças que podem ser rápidas, sim. Uma mudança não precisa ser demorada. Uma mudança ela pode acontecer numa velocidade bastante acelerada. Por que não? Principalmente mudanças atitudinais, do reforço da coragem, da decisão de dizer não. Ela vai treinar dizer não. O primeiro passo para dizer não é experimentar dizer não a primeira vez. Depois diga a segunda. Claro, quando você quer dizer não. Depois diga a terceira, daí a pouco se acostuma. É claro também, é importante que você não fique dizendo não, quando o seu desejo é dizer sim. Mas tem a ver com autoconhecimento. É claro que a maturidade pela própria condição já deveria oferecer isso às pessoas. Só que, naturalmente, nós não percebemos isso. Quantas pessoas nós vemos são adultas, mas têm comportamentos infantis, comportamentos inadequados, justamente pelas programações existenciais que foram fazendo que ela repetisse várias vezes aqueles comportamentos negativos, infantis. Imagine, por exemplo, uma criança, quando era pequena, fazia birra toda vez que ia para a escola, porque tem alguma limitação, alguma dificuldade, algum processo de bullying. E claro, a mãe protegendo, então a criança não ia para a escola. Ah, então tá, para a criança funciona assim. Se fizer birra, funciona, eu me protejo daquilo que não me agrada, legal, então é uma ferramenta jóia. Claro, na inteligência de uma criança, ela vai repetindo isso várias vezes ao longo da vida. Só que, é claro, a mãe, com toda a amorosidade, com toda a bondade, com toda a paciência, ou o pai, tanto faz, e vai aceitando e vai acolhendo isso como natural. Só que aí, em algum momento, a pessoa adulta faz birra. O pessoal goza, o pessoal brinca, mas escuta, que tipo de coisa? E a pessoa, então, fica irritada, bate o pé, e sai nervosinha, pronto. E foi instalado lá uma situação totalmente inconveniente para um profissional, para uma pessoa que se espera que tenha uma postura firme diante das mais variadas situações, diante de um cliente, diante de um cenário, de um contexto, que exige que seja um profissional que assuma com firmeza a sua liderança, que saiba influenciar de forma positiva outras pessoas. Por isso, ver uma vida compatível com a nossa idade, com a nossa condição, entendo que é uma forma também da gente ver melhor a nossa própria vida. Se você é uma pessoa que não tem ainda essa autonomia, não aprendeu não a dizer não, ou não aprendeu a dizer sim quando necessário, ou ter um controle da sua emoção, tudo isso nós temos ajudado as pessoas no processo de buscar, de resgatar essa autoconfiança, a autenticidade, a autonomia da sua própria identidade, da sua própria personalidade, um processo de afirmação, com as várias ferramentas que são disponibilizadas pelo L2. Bem, o Luciano Cocado já disponibilizou no chat do que vocês estão assistindo os depoimentos do L2 e volto a repetir para vocês, nós temos poucas vagas. Gente, são 12 parcelas de 145. Tá muito barato. Só o hotel. Nem sei como que o Reinaldo deixou fazer. 12 parcelas de 145. Ou seja, R$ 1.495. Esse é um trabalho que está assim, já crescendo. Tem ajudado tantas e tantas pessoas. E por que não ajudar as pessoas até para terem uma melhor possibilidade, ter um melhor conhecimento desse processo? Então eu concordei em fazer esse valor para que você tenha a chance. Porque nós queremos que você seja uma pessoa que vá depois divulgar mais e mais esse trabalho. Nós queremos ter em você essa pessoa que conseguiu se realizar, conseguiu fazer mudanças significativas na sua vida. Por isso esse valor, por isso essa condição especial para você. Eu, se eu fosse você, tivesse uma condição, por que uma condição especial? Também dizer que é barato ou não, depende muito da sua condição financeira. Pode ser que R$100 e poucos para você por mês seja caro. Mas eu entendo não como um custo, mas como um investimento que vai fazer a grande diferença na sua vida. É um valor relativamente barato, se você dividir, não pagar naturalmente nessas condições. E, obviamente, nós entendemos, se você tiver alguma dificuldade ou não, mas há pessoas que vão, não, vou pagar à vista e não tem problema, 2, 3 vezes, para mim está bem assim, de acordo com as minhas condições. Mas mais importante do que o valor, é o que esse valor vai agregar. Por isso, ao invés de custo, nós chamamos isso de um investimento. Eu sou uma pessoa suspeita para falar, porque eu estou fazendo curso aí nesse momento da minha vida, depois de tantas e tantas experiências, estou fazendo um trabalho internacional de mestrado na linha de marketing, de neuromarketing. Me esforçando para aprender o máximo que posso em relação ao Enneagrama, sendo especialista, me especializando em storytelling. Ou seja,
Quanto mais nós aprendemos, quanto mais buscamos conhecimentos, mais e mais nos tornamos pessoas com uma riqueza que ninguém tira da gente. Ainda mais quando é um trabalho dessa natureza que tende a ajudá-lo a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz. Por que não? Eu sou suspeito para falar porque eu estou recomendando, com toda a experiência que tenho lidando com tantos e tantas milhares de pessoas no Instituto Passadori. Por isso, com muita segurança, eu digo, poxa, é uma boa oportunidade para você que deseja processar mudanças, aquelas que talvez você não tenha conseguido mudar sozinho na sua vida. Estamos aqui para te apoiar, para te ajudar nesse processo de transformação pessoal. Fica aí a oportunidade e você é quem decide. Você é a pessoa que sabe o que é importante ou não para você e para a sua vida. Nós estamos aqui oferecendo para você uma oportunidade. E cabe a você aproveitá-la ou não. Se você não aproveitar, obviamente outras pessoas vão aproveitar. Tá bem? É verdade. Olha, a Cláudia Souza pergunta se o L2 é possível ser realizado em outras cidades, outras capitais do país. Sim, Cláudia, é possível. Nós já fizemos L2 em Minas, em Uberlândia, Araguari, no Rio de Janeiro, Teresópolis, e levamos o L2, sim, para as empresas, para grupos abertos. Basta ligar no Instituto que nós encaminharemos uma proposta. Mas essa turma do dia 25, 26, 27 de setembro está se esgotando. Nós temos pouquíssimas vagas, porque esse preço é super especial, não é assim toda turma. Nós fazemos turmas abertas de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. E essa turma de setembro é uma turma muito especial, porque esse lugar é um lugar do L2. É uma energia muito contagiante, que vai ser um local muito propício para que você possa se olhar. Então, eu te convido para você estar conosco, para que nós possamos ser apoiadores dessa sua nova caminhada, nova estrada, dessa nova pessoa que você pode se transformar. Aproveitando uma coisa que a Luciana disse, sobre que pode ser levado para outras cidades, sim, claro, podemos montar um grupo, e também no contexto profissional, porque algumas empresas têm nos procurado para que possa, por exemplo, trabalhar um grupo, uma experiência fantástica, entre tantas outras experiências, mas uma que me lembro, de uma empresa do Rio de Janeiro, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar, certamente estão nos assistindo os nossos amigos lá do Rio, e que tinha como intenção o fortalecimento do grupo, o fortalecimento da equipe, para que estivesse mais vinculados aos valores da própria organização. O resultado foi fantástico. Pessoas extraordinárias, que cada um com o seu próprio valor, mas tinha assim, uma divergência de ideias, de opiniões, de não valorização da própria empresa, daquilo que estava acontecendo ali. E as mudanças foram muito significativas, não só porque ficaram nossos amigos e fizemos uma amizade que perdura ao longo do tempo, mas pelas transformações que eles conseguiram processar, não só na vida deles, mas na empresa como um todo. Então a empresa está mais coisa, porque fizemos trabalho com perto de 30 entre gerentes e diretores, foi toda a cúpula da organização, e que teve um reflexo, claro, que se reverberou por toda a estrutura da organização, como na liderança, que é aquela pedra que cai sobre a lagoa e que vai provocar aquelas ondulações que vão se propagar por toda a lagoa. Então, quando os líderes se prepararam e conseguiram o melhor resultado, claro, a empresa mudou. E aí, até hoje, são gratos àquilo que tiveram a oportunidade de fazer, àquilo que nós oferecemos. E nós também ficamos muito felizes, por quê? Porque eles queriam alguma coisa e nós os apoiamos nesse processo de mudanças. Então, nós temos, primeiramente, que ouvir aquilo que você deseja, a partir de todas as estruturas de mudanças que nós oferecemos, e ajustarmos para calibrarmos melhor o programa de acordo com aquilo que a empresa deseja, aquilo que a empresa quer naquele contexto, naquele momento. E também, nas turmas abertas, nós recebemos pessoas de empresas que talvez não tenham condições de montar um grupo, de formar lá uma turma, nós disponibilizamos ou criamos condições e as pessoas, claro, tiram proveito para a vida pessoal. E não tem como não levar para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, e por que não para a sua vida de trabalho, aquela nova pessoa. Disse agora há pouco a Luciana, aquela pessoa transformada, aquela pessoa que tem uma outra consciência sobre as suas próprias capacidades, a sua potencialidade. Eu gosto muito de um pensamento, de uma propaganda antiga que dizia assim, é mais de você em você mesmo. Ou seja, você é um ser humano extraordinário, nasceu para brilhar, para viver feliz, para viver plenamente a sua vida, num curto espaço de tempo. Nós temos as adversidades nos ajudam a crescer, mas elas não podem ser influenciadoras para nos limitarem.
E quando passamos a ter crenças limitantes, crenças que fazem com que nós deixemos de fluir plenamente, é claro que nós limitamos não só a nossa vida, mas nos tornamos pessoas amargas, pessoas infelizes. E a vida não é para isso. Eu entendo que a vida é para vivermos plenamente, com muita alegria, com muita felicidade. Com as nossas possibilidades, obviamente. As nossas possibilidades são muito maiores do que aquelas muitas vezes que nós mesmos acreditamos. Por isso estamos aqui para apoiá-los, ajudá-los nessa reformulação, nessa transformação, nesse processo de mudanças para uma vida melhor. Tá bem? Então, gente, eu gostaria de agradecer também o Ricardo Soares Cardim, ao Alan Fernandes, que nos mandaram cumprimentos. O Alan faz uma pergunta aqui de... Qual a melhor forma de abordar o chefe para pedir uma promoção de cargo ou um aumento salarial? Sabendo que tenho capacidade e um bom desempenho para isso. Tá, eu ia dizer, você respondeu na própria pergunta. Mostrando essa capacidade, desempenho, esse interesse, né? Eu penso que muitas pessoas, eu desejo, eu quero, mas fico esperando. Uma vez tivemos lá um colaborador da nossa empresa falar assim, quando eu for promovido, eu vou mostrar o meu talento. Quando eu for promovido, eu vou, enfim, cumprir as minhas obrigações. Peraí, o que tem na cabeça? Eu primeiro tenho que mostrar que eu sou uma pessoa que consigo realizar qualquer que seja a minha atividade bem, que passa a ser uma pessoa imprescindível, uma pessoa extraordinária, uma pessoa que realiza, aí sim eu vou ser valorizado, reconhecido. Se eu não estou sendo, eu devo fazer alguma coisa e conversar. Afinal de contas, nós temos boca para quê? Para falar. Nós temos, talvez, esperar o momento oportuno, falar do seu esforço, do seu empenho, da sua necessidade, conversar. O máximo que você pode, o não você já tem. Ainda mais se você percebe que está num contexto, está dentro de uma estrutura onde existe essa possibilidade, usar a sua inteligência para fazer isso. Se você percebe assim, a empresa está num momento de dificuldades, está demitindo pessoas, está assim, reduzindo custos a todo custo para passar por uma onda que talvez seja difícil. Todos nós, e as nossas empresas também passam por situações assim. Talvez não seja o momento mais oportuno. Mas se você vê assim a empresa florescendo, a sua participação útil, você mostrando que é essa pessoa capaz de fazer aquilo que você pode fazer, não tenha dúvida que você já está sendo valorizado. As pessoas não são bobas. As pessoas percebem e reconhecem as pessoas de valor. E se você é uma pessoa de valor, se não estão enxergando isso, mostre, converse, fale. Fale da importância que você tem, que quer continuar na empresa, mas deseja crescer e porque tem necessidade. E a sua sensibilidade, o seu conhecimento mostram que existe a possibilidade. E se por acaso não der certo, ou você se acomoda na situação, ou, por que não, o mercado está cheio de boas oportunidades para as pessoas especiais como você. E aproveitando aqui, cumprimentar o Ricardo. Um abraço, Ricardão, aí em Goiânia. É um prazer tê-lo aqui com a gente também. Então, um brinde a esse momento tão importante para nós e você está nos prestigiando, nos assistindo. Um abraço muito legal. Obrigado. Bom, gente, nós gostaríamos de agradecer muito a presença de todos vocês no Hangout. Foi extremamente importante. E estamos aí até meia-noite com essa promoção. Acesse, entre no link, faça sua inscrição. Queremos ter vocês conosco. Vamos lá, ainda temos poucas inscrições, mas temos algumas ainda, então aproveite essa oportunidade. Entre lá no Hotmart e faça sua inscrição agora. Então, nós vamos nos despedir de vocês, deixando um grande abraço e até breve nós faremos um novo Hangout com vocês. Fiquem um abraço. Eu já falei bastante hoje, mas apenas reforço esse aspecto que eu acho importante. Essa é uma chance, uma oportunidade. Às vezes a oportunidade passa, eu gosto da ideia da oportunidade. Alguém fala assim, a oportunidade é como se fosse um cavalo selado. Aparece na nossa frente, e aí não tem ninguém, eu vejo um cavalo devidamente selado, ou seja, com uma sela, estava lá, disponível, solto para quem quisesse dele aproveitar. Ah, mas esse cavalo não é meu. Então, talvez fosse aquela chance que a vida te ofereceu para você ter um cavalo para fazer a sua caminhada. Está passando na sua frente uma oportunidade. Se eu fosse você, tivesse condições e quisesse aproveitar um trabalho profissional, feito por pessoas competentes, experientes, que podem te ajudar a processar mudanças, eu aproveitaria essa oportunidade. Eu gostaria muito de ser esse apoiador no seu processo de mudanças. Por isso, eu fico à sua disposição. Como disse a Luciana, até meia-noite você poderá fazer a sua inscrição, aproveitando essa oferta que estamos fazendo agora, e não, provavelmente, não, como disse a Luciana, não sei como é o Reinaldo, uma questão de valor, as coisas têm um valor, obviamente fizemos uma condição especialíssima,
para que você pudesse participar. E por que não? Queremos você depois apoiando e nos ajudando também a divulgar para tantas outras pessoas esse trabalho, que eu espero que seja muito valioso para você, para a sua vida, para a sua realização, e por que não para a sua felicidade como pessoa e também como profissional. Fica aí um abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.